Então, eu divido meu tempo entre a academia e a pesquisa. E é isso. Nossa, muito obrigada, professor, por ter aceito o convite, disponibilizado esse tempo, né, para conversar com a gente. Então, para começar a nossa conversa, eu queria saber qual que é o papel esperado das vacinas nesse contexto de pandemia, né? Qual que é a importância? Bom, primeiro que nesse contexto de pandemia, o papel esperado das vacinas é que as pessoas peguem Covid, mas que elas não morram por terem pego Covid. Então, é para diminuir a gravidade da doença. Então, se a gente conseguir, de cada 10 pessoas que tomarem vacina, 8 terem Covid, mas continuarem vivas, para a gente é uma vitória muito grande. Tá? Então, o objetivo principal dessas vacinas nesse momento não é evitar que as pessoas peguem Covid, é evitar que as pessoas morram porque pegaram Covid. Claro que com o passar dos dias, a tendência é que mais pessoas vão tomando a vacina e vai diminuindo o número de pessoas que podem pegar Covid. Então, isso vai diminuindo também a transmissão do Covid entre as pessoas. Mas o principal objetivo é evitar que as pessoas morram de Covid, ok? Então, mesmo você tomando 2 doses de vacina, desculpe, tomou 2 doses de vacina, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, tomou dose única da Janssen, tomou 2 doses da Moderna, não importa, você pode pegar Covid, porque nenhuma delas tem a eficácia de 100%. O que é eficácia? Eficácia é aquilo que eu espero da vacina. Quando o pesquisador vai lá e monta uma vacina, ele avalia a eficácia dela, ou seja, quantos casos de morte por Covid essa vacina evitou dentro do estudo clínico. Por que isso? Porque no estudo clínico eu tenho um ambiente, como que eu posso dizer? Não é controlado, eu tenho um ambiente fake. Por quê? Eu selecionei o participante, eu pesei, eu tirei sangue, eu verifiquei pressão, fiz uma série de exames. Se ele tinha alguma doença imunológica, eu tirei ele do estudo. Se ele tinha diabetes, eu tirei. Se ele tinha HIV, eu tirei. Entendeu? Então, eu selecionei aquelas pessoas. Esse é o objetivo do estudo, tá? Quando a vacina vai para o uso da população, aí eu trabalho com a efetividade, que é verificar se aquela vacina que funcionou no estudo, ela vai se comportar da mesma maneira quando ela for usada na população geral. Porque lá na população geral vai ter o cara com diabetes, o cara com pressão alta, o cara com HIV, vai ter o cara que vai tomar a primeira dose e vai esperar 6 meses para tomar a segunda dose. Lá no estudo clínico, não. São 10 dias que você vai tomar a segunda dose, não importa se é sábado, domingo, feriado, dia santo. 10 dias vai alguém lá na tua casa buscar você para tomar a segunda dose. O que não vai acontecer na vida. Então, as condições que a gente obtém um resultado do estudo clínico, elas são controladas. Por quê? Porque eu tenho que garantir que tudo aquilo que eu fiz foi certo. Porque se eu planejei que a vacina tinha que tomar com intervalo de um mês, eu não posso tomar com um mês e um dia, tem que ser com um mês. E na vida real não é assim. Na vida real a pessoa atrasa para tomar a segunda dose. Na vida real acaba a vacina, não tem para fazer segunda dose. No estudo não é assim. Então essa é a diferença entre eficácia e efetividade. Eficácia é o resultado do estudo controlado, aquilo que a gente espera da vacina. E efetividade é como essa vacina se comporta no mundo real. Então, esse é o objetivo do grupo que eu faço parte, o Vebra Covid, né? O nome do Vebra Covid é uma contração, né? É um acrônimo. E o nome do grupo é Efetividade das diferentes vacinas para Covid-19, baseado em dados secundários de sistema de vacinação e vigilância. Ok? Basicamente, é isso que a gente faz. E aí, Elise, se você não se importar, antes da gente prosseguir com o nosso bate-papo, eu só queria contextualizar todo mundo sobre o que é o Vebra Covid, como que a gente tem trabalhado e quais são os resultados que a gente já produziu, né?
Porque não foi só essa Coronavac aí que funciona menos em idoso, não. A gente já tinha achado outras coisas também, tá? Então, Sim, fica à vontade. são várias instituições que participam no Brasil, são várias universidades que participam no mundo, e a gente tem o apoio de muitos governos estaduais, tá? Então, tem o consórcio do Nordeste, que é formado por 9 estados do Nordeste, que eles têm nos apoiado. Apoiado como? No sentido de fornecer os dados dos sistemas de vacinação e de exames realizados de Covid nas suas respectivas populações, para a gente fazer essas análises. Então, a gente não faz pesquisa sozinho, né? A gente faz pesquisa em conjunto, e contar com o apoio do serviço público, do governo, ele é muito importante, porque sem o governo a gente não vai ter acesso a esses dados, tá? E o governo tem extremo interesse em saber se a vacina que ele está aplicando na população dele está funcionando ou não. Essa ideia de avaliar a efetividade das vacinas, ela aparece na própria página do CDC, e não é agora que começou isso no Covid. Já é um procedimento antigo, porque o estudo clínico, aquele que desenvolve a vacina e testa a primeira vez, ele é muito caro. Ele é caro, ele é demorado, e ele vai englobar um número muito pequeno de pessoas, que é só aquelas que participaram do estudo. Quando eu faço um estudo de efetividade, eu vou pegar uma população de um país inteiro, de um município, de uma cidade, de um estado. Então, eu tenho acesso a um grande número de dados. Claro que não tem o mesmo controle que o estudo clínico, mas os resultados são extremamente válidos, porque eles mostram aquilo que aconteceu no povo, e não no ensaio clínico. No ensaio clínico eu controlo o que vai acontecer. Na efetividade, não. Acontece o que deveria. Então, lá na página do CDC, ele traz isso, as informações sobre o estudo de efetividade nas vacinas do Covid-19 em específico, essa front page aí. E ele trabalha com 5 tipos de estudo a priori, tá? Que é o corte prospectivo, o caso controle, o corte retrospectivo, os métodos de screening e o teste negativo, que esse a gente tem usado muito aqui, ó. O caso controle de teste negativo. Como que funciona isso? Eu pego uma cidade, por exemplo, Manaus. Aí eu pego todo mundo de Manaus que tomou a vacina para Covid-19. Ótimo. Esses vão ser meus casos positivos. E eu vou ver, ao longo do tempo, quem desses que tomaram a vacina que fez algum exame para Covid e deu positivo, ou que internou por Covid, ou que morreu por Covid. Todos esses dados são registrados rotineiramente no serviço de saúde, que é os dados de vacinação, os dados de realização de exame de Covid, os dados de internação e os dados de morte. E aí eu comparo com aquelas pessoas que não tomaram a vacina, mas que também tiveram resultado positivo de Covid, que internaram por Covid, que morreram por Covid. Isso é o caso controle prospectivo de teste negativo. É a forma mais barata e rápida de fazer análise de efetividade. E a gente compara esses dois grupos. Quem tomou vacina teve Covid ou morreu por Covid. Quem não tomou vacina teve Covid e morreu por Covid. E ver o que tem de diferente entre eles, tá? A própria Organização Mundial de Saúde, ela também recomenda, né, que se faça avaliação dessas vacinas que estão aprovadas para uso através dos estudos de efetividade. Eles lançaram, inclusive, um manual, né, que esse aí tem destaque, para a avaliação de efetividade das vacinas de Covid-19, tá? E a base metodológica que a gente tem usado. Então, todos esses estudos do grupo Vebra-Covid, eles seguem o mesmo rigor metodológico que é proposto pelo CDC e que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde para avaliar a efetividade de vacina. Então, a gente não desenvolveu nada novo, a gente só teve acesso a dados que outros pesquisadores não tiveram ainda, tá? Então, o primeiro estudo nosso que a gente fez, que esse a mídia não deu destaque, foi esse aí, ó, que foi o estudo de efetividade em trabalhadores de saúde lá em Manaus, né? A gente pegou todos os trabalhadores de saúde vacinados em Manaus contra a variante Gama, que apareceu em Manaus. E a gente fez exatamente no mesmo pressuposto. Pegou quem tomou vacina, quem teve Covid, quem morreu de Covid, quem não tomou vacina, quem teve Covid, quem morreu de Covid, e comparou esses dois grupos, tá? Esse artigo foi aceito para ser publicado na Lancet, a gente recebeu a confirmação essa semana, né? A Lancet, para nós, é a mesma coisa que para um jogador de futebol marcar um gol na Copa do Mundo.
Tá no mesmo nível, sim, para todo mundo que está assistindo a gente entender a importância da Lancet para quem é pesquisador, ok? E o que que a gente viu lá em Manaus? A gente viu o seguinte, que a administração de pelo menos uma dose da Coronavac, a gente analisou a Coronavac em específico. Por que Coronavac? Porque esses dados são de março. Em março, eu só tinha a Coronavac, eu não tinha outra vacina disponível. Então, a gente começou a vacinação no Brasil com Coronavac. Qual a vacina boa? Aquela que eu tenho. Então, eu tinha Coronavac, é a Coronavac que eu tenho que administrar. Por isso que a gente focou o estudo na Coronavac. Porque quem foi o maior uso no início da vacinação foi de Coronavac. Então, a gente viu que ela proporcionava, sim, alguma segurança contra infecção sintomática, ou seja, ela evitava que as pessoas pegassem Covid com sintomas. Só que a gente viu que, mesmo com 2 doses, essa efetividade dela era baixa, ou seja, ela evitava abaixo do esperado do estudo clínico que as pessoas tivessem Covid, principalmente a infecção sintomática. Por isso que desde sempre a gente recomendou que mesmo tomando as 2 doses de Coronavac, as pessoas não saiam de casa sem usar máscara, não saiam de casa sem necessidade, evitem aglomeração, lave as mãos sempre que possível, se não puder lavar a mão, faça uso do álcool em gel, evitar tocar nariz, olho, boca quando estiver fora de casa, principalmente sem lavar a mão, né? Então, essa foi o grande boom desse nosso primeiro estudo com os dados de trabalhadores em saúde. Então, a gente pegou todos os trabalhadores em saúde, que foi o primeiro grupo a ser vacinado, lá de Manaus, e comparou quem tomou vacina, quem não tomou, e verificou a efetividade dessa vacina, ok? Depois surgiu o estudo que colocou a gente na mídia, né? A efetividade da Coronavac contra a variante P1, lá em São Paulo, nas pessoas acima de 70 anos, né? Por que que a gente resolveu fazer esse estudo? Porque o primeiro grande grupo que foi vacinado junto com os trabalhadores de saúde foram as pessoas com mais de 70 anos. Começou com 90 anos, depois foi para 80, depois foi para 70. Então, esse foi o grande boom da gente fazer essa análise. E lembrando que o estudo clínico da vacina é feito em condição controlada. E a gente analisou todos os dados que a gente tinha disponível de todas as pessoas. Então, não foi de um grupo em separado, foram todas as pessoas que receberam Coronavac. E quando a gente analisou os dados, a gente viu que as pessoas a partir de 70 anos, a vacina prevenia menos contra as infecções do que as pessoas com uma idade menor. Tá? Então, só para ter uma ideia, foram administradas em São Paulo 8,6 milhões de doses de Coronavac, 5,16 milhões de primeira dose e 3,47 milhões de segunda dose. Foi esses dados que entrou no estudo. Então, nós temos dados de 8 milhões de pessoas. É muita gente. É assim, 3 vezes a população do estado do Mato Grosso do Sul. É como se a gente tivesse estudado 3 Mato Grosso do Sul. Já de AstraZeneca, a gente achou só 2,06 milhões de doses. 1,99 milhão de primeira dose e 0,7 milhão de segunda dose. Por quê? Porque a AstraZeneca chegou para uso regular no Brasil depois que a Coronavac. E a diferença aqui, ó, entre a primeira e a segunda dose é maior do que aqui, né? Por quê? Porque o intervalo entre as doses da AstraZeneca é diferente do intervalo entre a Coronavac. Então, quando a gente rodou as análises estatísticas, a gente não achou poder com esse número aí de 2 milhões de doses para fazer análise de efetividade no grupo da AstraZeneca. Por isso que a gente analisou só a efetividade da Coronavac. Assim que a gente tiver robustez estatística para fazer análise da AstraZeneca, que é o quê? Aumentar o número de doses aqui que a gente tem acesso, a gente vai fazer análise de efetividade também. A gente não está contra a Coronavac, a favor de fulano. Não. A gente está olhando quais vacinas foram administradas, qual a gente consegue rodar uma análise estatística decente e como que ela está se comportando. Para nós não importa se é Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Moderna, Covishield, não interessa para nós. A gente quer o quê? Que a população tenha acesso à vacina e que a população saiba se essa vacina está prevenindo ou não
ele de morrer de Covid ou de pegar de Covid. Esse é o objetivo nosso dos estudos. Não é causar confusão entre farmacêuticas, até porque a gente não é patrocinado pela indústria farmacêutica. Nós somos professores universitários. A gente junta o esforço de um tem expertise em uma coisa, o outro tem expertise em outra, a gente se juntou e vamos trabalhar. Tanto que se vier para a Covid, a gente não tem financiamento. A gente está fazendo a pesquisa com recursos que a gente tem de outros estudos, né? Então, dou o tempo de um aqui, dou o tempo de outro ali e a gente trabalha. Então, não tem ninguém pagando a gente para falar mal da Coronavac. Isso é só um gráfico que está no artigo que ele mostra a evolução, né, da incidência do coronavírus desde novembro de 2020 na cidade de São Paulo até abril de 2021, tá? Então, olha aqui, a epidemia começou mesmo a partir de março, né? E ela teve um declínio aqui depois da vacinação, ok? Aqui ele mostra as doses da AstraZeneca e aqui o predomínio da variante P1, que até então era a cepa original e de repente chegou um dia, como lá em abril de 2021, que a maioria dos casos que apareciam de coronavírus era dessa variante P1, que surgiu lá em Manaus. Por isso que a gente estudou a efetividade da Coronavac contra a variante P1, porque a Coronavac ela foi desenvolvida baseada na cepa original do vírus. Mas chegou um momento que no Brasil a gente só tinha P1, a gente não tinha mais a cepa original do vírus, que é o que acontece quando entra uma cepa mutante. Geralmente ela substitui o número de infecções. Tá? Isso aqui é só um esquema tático para mostrar de todos os participantes qual foi o que a gente analisou, né? Como que a gente chegou no N que a gente usou. Então, foram 15 mil idosos que a gente separou para fazer as análises, que eles tinham uma série de critérios. Por exemplo, eu consegui colocar o mesmo caso com o controle da mesma idade, todos tinham estado de exame, todos tinham isso, aquilo, parará, ok? E aí, o que a gente achou? A gente achou o seguinte, que a efetividade da vacina para as pessoas a partir dos 70 anos, 2 doses de vacina, uma dose a gente viu que não previne, então quem tomou só uma dose de vacina, independente dela, tem que tomar 2 doses, porque todos os estudos da indústria, que são os estudos clínicos, quanto os nossos, a gente só achou alguma efetividade depois da segunda dose. Na primeira dose, não tem efetividade. Tá? Então, tomou a primeira dose, não virou super-homem, não. Continua de máscara, continua dentro de casa, espera tomar a segunda dose para depois pensar se virou super-homem ou não. Então, a gente viu que a efetividade dela foi para 42%. Tá aqui, ó. Depois da segunda dose, com mais de 14 dias vacinados, tá? Eu tenho 42% de efetividade. Ou seja, está bem abaixo daquilo que o estudo propôs. Só que o estudo de eficácia da vacina, ele trabalha com uma média de idade. A gente fragmentou os grupos, a gente fragmentou até 50 anos, até 70, até 80, até 90, tá? E a gente viu que conforme aumenta a idade, diminui a efetividade da vacina, tanto para casos sintomáticos quanto para casos assintomáticos, tá? Mas ela manteve, ela segurou contra a mortalidade, que é isso que importa. Então, você pega Covid, mas você não morre de Covid. Isso que é interessante. Ok? Esse outro gráfico tá só para registrar aí que a gente trabalhou com a idade, o sexo, se tinha comorbidade, doença cardiovascular, diabetes, né? E a gente viu aqui, ó, que 80%, que a população com mais de 80 anos, a efetividade da vacina diminui, ó, tá aqui, ó. Essa pontinha que tem aqui, a efetividade média, né, que dá 28% para as pessoas com mais de 80 anos, tá? Para 70, abaixo, entre 75 a 79, sobe já para 42%, e entre 70 e 74, ela passa dos 60%. Ou seja, quanto maior a idade, menor a efetividade da vacina. A gente viu, isso são dados baseados em 8 milhões de doses de Coronavac aplicadas em São Paulo. Ok? E o interessante é o seguinte,
Esse aqui é um estudo da. Saiu essa semana passada esse estudo, que eles avaliaram a eficácia da Coronavac em crianças, tá? A faixa etária aí era de 3 a 17 anos, e o que que eles descobriram? Eles descobriram que a titulação média de anticorpo, ou seja, depois que aplica a vacina, 2 doses, espera 14 dias, coleta sangue e vê quanto anticorpo tem para COVID, que é o anticorpo que vai evitar que a gente pegue o COVID, ok? Eles viram que eles tinham 2 grupos, um que usava 3 miligramas da vacina, outro 1,5. Eles viram que o grupo que usou 3 miligramas tinha mais anticorpo do que o grupo que usou 1,5 miligrama. Mas mesmo esse grupo que deu uma titulação menor, que é o que usou 1,5 miligrama, ainda foi o dobro da titulação do estudo original. Ou seja, a criança produz muito mais anticorpo do que o adulto. Então, mesmo sendo a metade do anticorpo, mesmo sendo menos anticorpo do que o grupo que tomou uma dose maior da vacina, ele ainda é o dobro da melhor resposta dos adultos. Então, isso já é esperado, tá? E aí, o que que a gente vê? A gente vê vários estudos disso. A concentração de anticorpo diminui com a idade. Funciona assim para hepatite B, funciona assim para vacina de influenza, funciona assim para vacina, a dupla, né, difteria e tétano. Quanto mais idade, menor a produção de anticorpos pela vacina. É uma evolução natural. O sistema imunológico de alguém com 20 anos, ele tem uma robustez muito maior de resposta do que de alguém com 80. Aliás, alguém de 20 anos consegue correr muito mais que alguém de 80. Se a gente for pensar assim em algo bem grosseiro, que é a resistência física. Por quê? Porque o organismo já está no processo de envelhecimento de desgaste, tá? Então, esse achado do estudo, que a efetividade diminui com a idade, ele não inviabiliza o uso da vacina, ok? E nem falando mal da vacina. Só está falando que, assim como outras vacinas, quanto mais velho a gente é, menor a gente tem a efetividade da vacina. A vacina previne menos contra aquela doença, ok? Esse aqui é um estudo do Chile, tá? Que está acontecendo agora, eles liberaram a análise interina deles. Se eu não me engano, o Claudio tinha me perguntado dele, ok? Ele está no pré-print, tá? Tá aí esse é o estudo do pessoal do Chile, é um fase 3 com Coronavac, e os resultados deles foram muito melhores do que o nosso estudo de efetividade. Lembrando, estudo de efetividade é diferente de estudo de eficácia. Estudo de eficácia eu tenho tudo controladinho, e olha só, no estudo de eficácia deles, tinha 434 participantes. Eu tinha 8 milhões. É injusto comparar 8 milhões com 400. 397 tinha menos de 60 anos. E 37 deles tinha mais de 60. Eu tinha 15 mil com mais de 60. Então, são objetivos diferentes, analisar a efetividade e a eficácia. Mas o nosso dado é um dado de mundo real, não é dado de ensaio clínico. Claro que veio do ensaio clínico, mas é como a vacina está se comportando na população. Já aconteceu isso com o medicamento. Durante o estudo do medicamento, o medicamento se mostrou muito bom. Chegou no uso da população, o medicamento não funcionava. Medicamento para pressão. E acontece ao contrário. Faz o ensaio clínico, a eficácia não é boa. Quando vai para a população, a efetividade é boa. Na população geral, ele se comporta melhor. Então, é as duas vias. Eu posso ter resultados bons, vai para o uso, diminui. Como eu posso ter resultados satisfatórios, vai para o uso, aumenta. Tá? Então, é só para ver que não dá para comparar o estudo do Chile com esse estudo brasileiro. Porque a quantidade de pessoas que eles usaram era muito menor. E o deles é um ensaio clínico, o nosso não é. O nosso é um teste negativo de caso controle. Ou seja, é pessoa da comunidade que ficou lá na fila, que tomou sol, tomou chuva para tomar vacina. Não foi alguém que foi lá bater na porta dele para aplicar vacina no dia e na hora correta. Ok? Então, olha só. E mesmo eles acharam que nas pessoas com mais de 60 anos a vacina funciona menos do que nas pessoas com menos de 60 anos. Só que a conclusão deles
que a vacina tem um perfil protetor em populações mais velhas. Por quê? Porque ela diminui a mortalidade. Ela pode não evitar na mesma proporção, comparando com o mais jovem, de que o idoso pegue Covid. Mas ele vai diminuir a chance de que esse idoso morra porque pegou Covid. Ok? Essa é a ideia geral da coisa.